Cerrado. Restauração de matas ciliares e de galeria. O Cerrado é conhecido como berço das águas, pois contribui com 8 das 12 regiões hidrográficas brasileiras, com destaque para as regiões do Araguaia-Tocantins, do Paraná, do São Francisco, do Paraguai e do Parnaíba. No Cerrado, ocorrem diversas nascentes que dão origem a córregos, rios e lagos que têm papel fundamental na distribuição de água pelo país. Para proteger a água, é fundamental preservar a vegetação ripária. Mas o que é vegetação ripária? É aquela que fica nas margens dos córregos e rios. Quando as copas das árvores que estão numa das margens do rio chegam a tocar as do outro lado, formando túneis ou galerias, damos o nome de matas de galeria. Quando as margens são mais distantes e a disposição da vegetação ao longo das duas margens do rio lembra os cílios de um olho, damos o nome de mata ciliar. E por que preservar a vegetação ripária? Porque ela gera importantes benefícios diretos e indiretos para o homem. Sem a mata ripária, ocorre o aumento do risco de contaminação da água por fertilizantes e agrotóxicos, o aumento do custo de tratamento da água, do assoreamento, ou seja, do depósito de terra no leito do rio, e do risco de enchentes. Além disso, a mata ripária auxilia na estabilização dos barrancos do rio, evitando desmoronamentos. Auxilia também no cuidado com a agricultura desenvolvida nas proximidades, já que nela vivem animais que ajudam a polinizar flores e a espalhar sementes. Mas por que estamos falando disso tudo? Porque com todas essas contribuições, é fundamental preservar as faixas de mata ripária existentes e recuperar as que já sofreram danos. E você pode ajudar nessa missão. Como? Evitando ações que causam a degradação da mata, como queimadas, desmatamentos e pisoteio pelo gado. E adotando métodos que ajudam a mata a se restabelecer e se reproduzir por conta própria. Para esse processo, damos o nome de restauração ecológica. Em áreas pouco danificadas, pode ocorrer a restauração ecológica pela regeneração natural, ou seja, a recuperação da mata sem que haja o plantio de mudas e sementes pelo homem. Nesses casos, você pode ajudar cercando a área para impedir que animais domésticos pisoteiem ou comam as mudas, e fazendo aceiros para impedir que queimadas atinjam a área. E quando a degradação da mata já é intensa, nesse caso, é necessário o plantio de mudas e sementes de plantas nativas, e o primeiro passo é selecionar essas plantas. Escolha espécies que ocorrem naturalmente na região e que produzem frutos que atraiam os animais que vão ajudar a espalhar sementes, agilizando a restauração. Você pode produzir as mudas ou comprá-las em um viveiro. É importante ressaltar que quanto maior a interação entre as espécies de plantas e animais, maior é a capacidade de recuperação do local. O segundo passo é preparar o solo. É recomendado fazer uma análise do solo e um laudo técnico que indique se há necessidade de correção e adubação para o plantio das espécies nativas. Depois, abra covas para o plantio das mudas, adube, cubra o solo com matéria orgânica para garantir a umidade, a diminuição da temperatura e o fornecimento de nutrientes. Siga as curvas de nível e faça o controle de formigas e de plantas daninhas. Pronto! Agora é hora de plantar. E o ideal é fazer isso na época das chuvas,
para favorecer o estabelecimento e a sobrevivência das mudas e sementes. Existem algumas técnicas de restauração da mata ripária que você pode seguir. A primeira é a distribuição das mudas em linhas de preenchimento e em linhas de diversidade. Nas linhas de preenchimento, são plantadas espécies nativas de crescimento rápido, que promovem uma grande cobertura da área, já que têm copas maiores. Em seguida, são feitas as linhas de diversidade, compostas por várias espécies nativas que fornecem alimentos para os animais dispersores de sementes. Esses animais são parceiros no processo de restauração, pois irão semear naturalmente as áreas vizinhas. Nas linhas de diversidade, podem ser plantadas ervas, arbustos e árvores nativas que vão formar futuramente a mata madura. Uma outra técnica é a nucleação. Por meio dela, são gerados pequenos núcleos ou ilhas de atração de fauna que passam a expandir e a se conectar, recompondo a mata. E isso pode ocorrer de várias maneiras. A primeira é por meio de poleiros naturais e artificiais. Os poleiros naturais são obtidos pelo plantio de árvores de crescimento rápido e que tenham copa favorável para o pouso de aves e morcegos. Já os poleiros artificiais podem ser construídos com varas de bambu e postes de eucalipto. E por que instalar poleiros? Porque os animais aproveitam esses locais para repousar e se alimentar. Assim acabam derrubando frutos, regurgitando ou defecando as sementes, o que ajuda na recomposição da mata. Outra técnica de nucleação é a transposição de solo. Com ela, transferimos para a área que está sendo restaurada pequenas porções da camada superficial do solo. Este solo tem muitas folhas e galhos em decomposição, sementes e organismos como minhocas e tatuzinhos que vão reciclar os nutrientes, recuperar as propriedades físico-químicas do solo e, por consequência, a revegetação da área. Outra técnica de restauração da mata por nucleação é a transposição de chuva de sementes das áreas vizinhas. Ao invés de porções do solo, você pode coletar sementes das áreas vizinhas e inseri-las na região que está sendo recuperada. Para colaborar com a restauração da mata ripária, é possível também fazer o enleiramento de galharia. Essa técnica nada mais é do que espalhar montes de galhos, tocos e caules pelo local. Eles vão funcionar como abrigos para os animais dispersores de sementes, além de manter o ambiente úmido e sombreado, rico em matéria orgânica para o desenvolvimento de plantas. Por fim, a última técnica de nucleação é o plantio de ilhas ou núcleos. Nesse caso, é necessário formar pequenas ilhas com mudas de diversas espécies nativas com capacidade de atrair fauna pelos alimentos que fornecem. É importante ressaltar que todas as técnicas de nucleação podem ser usadas ao mesmo tempo, aumentando a eficiência da restauração com o mínimo custo. Falando em eficiência, depois de usar as técnicas, é necessário verificar se a mata ripária está mesmo conseguindo se recuperar. Algumas características podem indicar essa evolução. Uma área restaurada funciona como uma barreira que impede a chegada da terra carregada pela enxurrada até o rio. Também forma camadas de folhas e galhos sobre o solo e apresenta um conjunto característico de plantas de diferentes idades, tamanhos e formas com aspecto saudável, além de abrigar animais silvestres como aves, capivaras, pacas,
morcegos e peixes nos corpos d'água. Se o lugar que você ajudou a restaurar apresentar essas características, parabéns! Isso significa que as ameaças de degradação foram eliminadas ou reduzidas. Preservar, conservar e restaurar as áreas de mata ripária no Cerrado é questão de sustentabilidade e sobrevivência da espécie humana. E como vimos, é mais simples do que se imagina. Por isso, contamos com você para garantir que a mata ripária cresça e desempenhe seu papel tão importante para o Cerrado e para todo o Brasil.